Bom dia, alunos, tudo bem? Bom, vou fazer uma aulinha meio diferenciada hoje para ver se vocês compreendem melhor, né, esse conteúdo novo que é notação científica, tá? Nossa aula está dividida em 3 partes, eu vou postando uma de cada vez e vocês vão finalizando com os exercícios que tá no último slide aqui da apresentação, ok? Então vamos lá, ó. Revisãozinha então do que a gente já viu nas aulas passadas sobre notação científica, tá? Bom, para a gente falar de notação científica, nós temos que falar sobre potência de base 10, que depois, um pouquinho mais para frente, vocês vão ver, né, que o formato da notação científica é baseado ali na base 10 ali. Então, vamos estudar um pouquinho, olha lá. A potência de base 10 é utilizada para abreviar múltiplos ou submúltiplos de 10. Múltiplos, gente, números grandes, e submúltiplos, números pequenininhos, né? Nesse exemplo que nós estamos vendo aí, são os múltiplos, números grandes. Olha lá o primeiro exemplo, olha, o número 100. O 100 também pode ser escrito 10 vezes 10. Então, múltiplo, né? O 100. O outro exemplo, 1000. 10 vezes 10 vezes 10. 1000. Atentem-se, observe que no número 100 tem 2 zeros. E o número 10 foi multiplicado 2 vezes. No outro exemplo, o número 1000. O número 1000 tem 3 zeros. Ele também, olha, foi multiplicado 3 vezes. E aqui no último exemplo, aqui no 100.000, 5 zeros. Provavelmente, ele está multiplicando 5 vezes. Vamos dar uma olhada, ó. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Ó, 5 zero está multiplicando 5 vezes. Poderíamos escrever também, já que nós estamos falando de potência de base 10, poderíamos escrever no primeiro caso ali, no número 100. Poderia ser 10 elevado ao quadrado. São 2 vezes que o 10 está multiplicando, podia ser 10 ao quadrado. No segundo exemplo, número 1000, a gente poderia escrever 10 elevado a 3 ou 10 elevado ao cubo. Não são 3 vezes? E no último exemplo, nós poderíamos escrever 10 elevado à quinta, a quinta potência. Por quê? Porque ele está multiplicando o número 10 5 vezes, né? Então, vamos para o próximo. Submúltiplos, números pequenininhos, bem pequenos, né? Primeiro exemplo aí, ó, 1/100. Poderíamos escrever também na forma de fração. E aí, a gente dando uma simplificada aí, né? Uma outra visão do 1/100, poderíamos escrever também 1/10 vezes 1/10, que vai dar 1/100, ok? Ó, essa multiplicação, só para dar uma relembrada, a gente multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. No caso, 1 vezes 1, que vai dar 1, e 10 vezes 10, que dá 100. E aí tem um exemplo também de 1/1000, olha lá ele escrito em decimal, escrito em fração, escrito em multiplicação, né? E o último, o exemplo também, né? Mesma coisa do exemplo 1 e 2. Pessoal, a gente poderia, no primeiro exemplo ali, escrever 1/10 elevado ao quadrado, né? Também poderíamos. E no exemplo 2, 1/10 elevado ao cubo. E no último, 1/10 elevado à quinta potência. Também poderíamos escrever assim também em forma de potência. Bora. Utilizamos as potências de base 10 para escrever números muito grandes ou muito pequenos. Ao transformarmos esses números em um produto com potência de base 10, estamos fazendo uma notação científica. Então, números muito grandes e muito pequenos, nós podemos fazer uma escrita abreviada em forma de notação científica. Vamos ver como é. Notação científica é o modo como foi conhecida a técnica de escrever números reais muito pequenos ou muito grandes por meio do uso de uma potência de base 10. A forma que as notações científicas assumem, portanto, gente, atenção. Toda vez que a gente for fazer uma escrita em notação científica, esse azinho vai ser um número, lógico, vezes 10 elevado a alguma coisa, ok? Esse azinho,
o nome dele é mantissa ou coeficiente, o Azinho. E a letra N é o expoente ou também tem um outro nome que é ordem de grandeza. Só para a gente finalizar esse slide, ó, esse Azinho, que é a nossa mantissa ou coeficiente, ele tem que ser um número igual ou maior que 1 e menor que 10. Ó, de novo, igual ou maior que 1 ou menor que 10. Então, vamos ver, ó, maior ou igual a 1. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e parou. Do 1 ao 9. A regra é igual ou maior que 1 e menor que 10. Então, é do 1 ao 9. Então, necessariamente, essa letrinha A tem que ser um número entre 1 e 9, ok? E o expoente pode ser qualquer número. Não se esqueçam, isso é muito importante. Exemplos de números muito grandes. Olha lá, ó. 200, deixa eu ver, 1000, milhão, bilhão, trilhão, né? Deve ser 250 trilhões. Vamos escrever em notação científica? Então, vamos lá, ó. Para a gente escrever na notação científica, lembra daquela regrinha que o Azinho, né, que é o primeiro número que a gente coloca, tem que estar entre 1 e 9? Então, bora lá, então. 1 e 9. Então, vamos ver. Vamos deslocar a vírgula para a esquerda. Então, vamos lá. Deslocando, andando com a vírgula para a esquerda. Ó, primeiro 0. Aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, 10 deu ali no primeiro 0. Se eu pôr a vírgula ali entre o 5 e o 0, vai ficar um número 25, maior que 9. Então, já não deu. Então, vou mandar mais uma. Então, mais uma casa, 11. Se a gente mudar a vírgula ali depois do 2, vai ficar 2,5. Opa, nosso Azinho, ele está entre 1 e 9, então ok. E quantas casas a gente deslocou a vírgula lá, ó? Que é o nosso expoente. Lá, 11 casas. Então, vai ficar 2,5 vezes 10 elevado a 11. 11 casas foi o que nós deslocamos. Então, por isso que o nosso expoente é 11. Vamos ver os números muito pequenos. Ó, 0,002. Bom, vamos deslocar a vírgula agora, ó. Números muito pequenos, vamos deslocar a vírgula para a direita. Vamos ver se a gente deslocar, olha, depois do próximo 0, depois do próximo 0, dá 2 casas, 3 casas. Se a gente deslocar as 4 casas decimais, a vírgula vai depois do número 2. Está entre 1 e 9? Sim, ok, então a gente pode. E quantas casas nós andamos para a direita? 4 casas. Então, como nós deslocamos a vírgula para a direita, nosso expoente vai ser negativo, ok? Então, como a gente deslocou 4 casas, então o expoente vai ser menos 4, ok? Então, só recapitulando, o número grande desloca a vírgula para a esquerda, então o nosso expoente vai ser positivo. No caso de números pequenos, vamos deslocar a vírgula para a direita, nosso expoente vai ser negativo, importante também. Bom, gente, exercícios para vocês fazerem aí, só deslocamento da vírgula, ok? Vou colocar um exemplo de um número grande e um número pequeno para vocês no próximo vídeo, tá? Gente, bom estudo, daqui a pouco eu coloco a parte 2.